seguindo aqui com a nossa rodada de informações, Uma Casa é Sua, a cultura africana é o tema da 20ª Semana Nacional dos Museus, que iniciou ontem aqui na nossa cidade. E para celebrar a temática O Poder do Museu, Africanos Locais e Afrodescendentes, valorizando suas culturas, o Museu Augusto Casagrande é palco de uma exposição de esculturas e peças do vestuário africano, além de ofertar oficinas e seminários até a próxima sexta-feira. Vamos conhecer mais detalhes da iniciativa conversando agora com Clairton Rosado, diretor de cultura da Fundação Cultural aqui de Criciúma, a Cíntia Franco, historiadora da Fundação, e a professora Andresa Aparecida, que coordena os projetos de abordagem racial da Secretaria de Educação da nossa cidade. Eles estão aqui conosco no estúdio. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, pela nossa live, já percebeu. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Um prazer receber vocês aqui nessa tarde. E para começar, Clairton, quais são os objetivos por trás dessa iniciativa? Então, a Semana Nacional dos Museus é um evento que acontece nacionalmente, né? Coordenado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e aqui na nossa cidade a gente não poderia ficar de fora. Então, é uma semana para valorização desses espaços, né? Para atrair o público para esses locais tão importantes de reflexão e construção de memória, né? E refletir sobre a nossa história. E esse ano, com essa temática da África, a gente tem uma oportunidade muito bacana de refletir sobre esse assunto específico, né? Sobretudo por esses irmãos africanos que tanto trabalharam na construção da nossa cidade. E então toda a temática, toda a exposição, todas as oficinas buscam trazer essa reflexão, né, para a gente perceber de uma forma mais profunda algo que está no nosso dia a dia, né, e que é tão bacana, de tantos conhecimentos, tanta coisa legal para descobrir. Com certeza. E até aproveitando agora, vou puxar a Cíntia para a conversa. É super importante a gente difundir a cultura africana com a comunidade, com os alunos, que eu sei que também tem ações, né, envolvendo a rede municipal. É uma o propósito maior foi exatamente isso, fazer essa difusão de oficinas para que eles pudessem entender mais sobre a cultura africana. E aí foi que a gente teve bastantes ideias e trazendo bastante convidados. Inclusive a gente tem a oficina de bonecas Bayomi, que conta a história da descendência, afrodescendentes, né, que vieram para cá. Também nós tivemos uma experiência muito legal com um grupo de capoeira, que foi lá e teve uma interação muito legal com os jovens que foram para lá. Então, cada dia vai ter uma oficina bem voltada para essa cultura afro. Nós temos a introdução, no caso, por exemplo, no museu, a gente já fala sobre a exposição que tem no local. São peças realmente trazidas da África, né? E as roupas também. E aí a gente também fala a respeito das músicas que tem no local. Então, cada dia uma experiência gostosa que nós estamos tendo lá no museu. Que interessante. E agora, professora Andresa, tu poderias falar um pouquinho sobre a programação aos nossos ouvintes? Então, a gente fez uma parceria, né, a Secretaria de Educação, junto com a Fundação, para trazer as nossas escolas para esse momento, né, de reflexão, de cultura, a valorização da cultura africana, que é tão esquecida, né, no nosso conteúdo escolar. Então, é um momento mesmo de aguçar a curiosidade daquele continente tão imenso, né, que é a África, e depois levar para as escolas, né, essa busca, né, esse querer saber mais da cultura africana. Perfeito. E todas essas opções que estão na programação, elas são abertas ao público? Como que funciona? Ela é aberta ao público, a exposição está lá, não precisa se inscrever, somente as escolas que precisam, porque afinal é uma turminha, né? A gente tem que dar uma organização melhor. Mas as pessoas que quiserem estar nessas oficinas, elas não precisam se inscrever, ela é aberta ao público. Só está no horário lá, começa das 8h30, né? E vai até às 5 horas da tarde, fechamos ao meio-dia 1h. E sendo que tem os monitores no museu, né? Super abertos ali para receber quem estiver chegando, né?
para mostrar a exposição, conversar sobre a exposição e quem sabe até fazer alguma bonequinha Biomi ali, né? Ter essa experiência, são super bem-vindos. Inclusive, eu até iria perguntar como que estão funcionando essas oficinas, né, para fazer as bonequinhas. A gente leva a história, né? Eu conto realmente como que elas faziam essa história, né? Como que elas faziam essas bonecas, cortando com a própria boca, né? O simbolismo, mais ou menos, como que as mães africanas faziam com os seus filhos para dar a bonequinha. E aí, logo em seguida, a gente ensina as crianças a fazerem a boneca. Primeiro, eu mostro a real bonequinha como ela era, né? Através do tecido das roupas das mães. E depois a gente faz uma confecção dessas bonequinhas que é feita ao nó, não tem costura, nada. E aí a criança sai com essa bonequinha sabendo que ela vai presentear essa bonequinha para alguém. Porque era esse o objetivo das mães africanas, elas entregavam essas bonecas simbolizando o meu presente para alguém, desejando o meu melhor para alguém que geralmente eram os filhos, né? Então eles saíam de lá com as bonequinhas felizes, sabendo que ia entregar uma bonequinha para alguém que eles gostassem. O símbolo dessa bonequinha é muito forte, porque faz com que eles remetem à lembrança do que os afrodescendentes passaram aqui, né, na nossa colonização no começo, e agora eles estão vendo que ainda se mantém, infelizmente, alguns casos de racismo, né, e faz com que eles reflitam a respeito disso, né, a valorização do quanto eles passaram e como eles agora são tão importantes para nós hoje em dia. Isso também reforça como é importante que essas temáticas cheguem às crianças, né? Para que desde pequenos eles tenham acesso à informação e que a gente não venha, né, a voltar a presenciar tantos casos de racismo que a gente sabe que são super frequentes, infelizmente, né? E agora, professora Andresa, qual a importância de serem realizadas iniciativas como essa, pensando até mesmo na valorização da cultura africana? A importância é o respeito, né, com a cultura africana, que é tão discriminada, né, na nossa cultura, porque é uma cultura não muito valorizada, né, ou pouco valorizada. Então, a gente tem a lei, né, 11.645, que tem que se trabalhar a cultura africana, dos afrodescendentes e indígenas dentro do nosso conteúdo curricular durante o ano letivo. Então, isso veio a somar, né, com a temática do museu, junto aos alunos, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, vendo, né, realmente, sabendo um pouco mais dos africanos e suas culturas, sua música. E isso remete mesmo o respeito, né, pela cultura e a valorização africana. É uma mistura de conhecimento com respeito também, uma maneira da gente partilhar mais esses conhecimentos que são tão importantes, né? A gente só vai respeitar aquilo que a gente conhece, né? Exato. É bem nesse caminho mesmo. Isso acontecendo, sobretudo, pela vivência, né? É interessante a gente ver que na programação a gente tem a oficina das bonecas Abayomi. Então, as crianças manipulam, constroem, fazem a sua boneca. Então, isso já dá um sentido de maior proximidade. Exato. E aí, por exemplo, hoje a gente teve a oficina de capoeira. Teve uma participação bastante intensa das crianças. E a capoeira está presente, está aí no nosso dia a dia, e é interessante a gente usar esse momento para perceber, opa, mas essa é uma cultura que veio desde sempre, está aqui e já está tão disseminada entre nós que às vezes a gente não percebe o quão ela é importante, o quão a história que ela traz consigo, essa mesma história da boneca, está presente nessas outras manifestações. Com certeza. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma oficina de dança com um professor da rede municipal, o Vitor, e ele vai trazer mais os elementos do breaking, né? Que são elementos assim que ele já trazendo a questão da diáspora africana, né? Como essa cultura se manifestou em outros locais, né? No continente americano, e o que ela foi produzindo, como ela foi se transformando e como hoje ela já tem outros elementos, né? E eles estão aqui ao nosso redor. Então a gente tem esse momento de refletir sobre isso, né? De perceber o quanto a gente já vive isso, mas às vezes a gente não enxerga, né? E é importante tá percebendo tudo isso.
Fora que todos esses traços também fazem parte da nossa história. Muitas vezes não são conhecidos, na verdade, por uma parte da população, mas eles são, sim, a nossa história. Fazem parte, né? E o interessante é que nós tivemos a experiência de ter o Ismael Gabriel, que é um angolano, que identificou sobre anúncios, né? E logo se interessou. E ele vai mediar uma roda de conversa. Ai, que legal. Uma noite, bem espontâneo, e ele se identificou e gostou, né? Porque nós percebemos também que na nossa cidade, cada vez mais, nós temos imigrantes, né? Exatamente. Então, esse também é o propósito, é mostrar que eles se vestem diferentes, né? Tem as vestes diferentes, e mostrar para a criança que aquilo é legal, é diferente, mas é legal, ele tem um propósito da veste deles e tudo. Então, por isso que a gente fez a exposição também das roupas, para mostrarem, eles perguntam por quê da roupa, e o Ismael Gabriel falou que é devido à alegria que eles põem através das roupas deles. Então, a cada dia uma experiência muito gostosa ali nós estamos tendo. Que legal. E as escolas que tiverem interesse ainda de participar das oficinas e tudo mais, ainda é possível fazer a inscrição? Como que funciona nesse sentido? A gente essa semana, as escolas estão todas agendadas. A gente está numa conversa interna, assim, de esticar essa semana dos museus, né? Que a gente está percebendo o quão está sendo legal, o quão está sendo positivo, e percebendo cada vez mais a importância desse contato com essa cultura. Então, a gente já está prevendo aqui de manter a exposição para a semana que vem, a confirmar ainda, e pensando em agendamentos de escola. Se houver alguma escola interessada, pode entrar conosco lá na Fundação Cultural, e aí a gente vai conversando, vai vendo o que é possível fazer. E a Andresa também, né? Pode entrar em contato lá com a Andresa. Sim, as escolas do município, eu mesmo estou entrando em contato, né? Convidando. Como eram somente 10 escolas, a gente fez um sorteio para ser mais justo. Claro. E então, se realmente se confirmar, serão mais 10, né? Ai, que legal. E para vocês, agora uma pergunta para os três também. Qual é essa importância de nós valorizarmos não somente a cultura, que já é super rica, mas também o acesso aos museus? As pessoas estarem inseridas, né? Nesse local que é tão rico também. É uma questão, assim, da vivência cultural na cidade, né? Por exemplo, em Porto Alegre, essa Semana dos Museus é feita... Tem um dia que é a Noite dos Museus, né? Então, a importância de lançar luz para esses espaços, né? Para viver e viver de uma forma legal, agradável. Exato. Né? Então, aqui a gente faz a semana, a gente faz no período diurno, mas cada vez mais ir proporcionando para a cidade o contato com a cultura. Né? Essa é a função da Fundação Cultural. E nesse ano, desde o ano passado, a gente está com uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, né? Buscando produzir cultura, trabalhar com a cultura associada à formação de base. Né? Então, várias ações que a gente vem construindo, essa parceria da Semana dos Museus é mais uma delas. Né? E é importante que todos tenham acesso a isso desde sempre, desde pequenos. Né? E quando a criança vai ao museu, ela vai chamar o pai para ir no museu. Né? E ela vai uma vez, ela vai querer ir outra vez, e assim por diante. Se torna uma partilha mesmo, né? Entre os coleguinhas, as professoras, a família, enfim. Porque 50% da autoestima de uma criança se constrói quando ela conhece a sua cultura. Então, é muito importante, né? Sair ao museu, saber a sua história, tanto italiana, africana. Isso é muito importante, porque você vai ter referência, né? Exato. E para que as pessoas possam conferir a programação completa ou tirar alguma dúvida, como que elas podem fazer? Entrando nas redes sociais da Fundação Cultural, nós temos tanto do FCC, né, FCC Criciúma, e também tem através do museu, próprio museu também, no Instagram do museu, nas redes sociais dela. E lá está toda a programação feita, tudo certinho, bem bacana. A experiência está sendo muito boa.
a gente tem que lembrar que o museu tem um poder muito grande, que é o poder da vivência, né? O poder da história. E ali, através daquele museu que é tão forte, a gente está colocando uma história mais forte em cima dela. Então, esse foi um grande propósito, colocar o poder do museu sobre a cultura africana. E fortalecendo, né, a cultura e a história que faz parte de todos nós. Isso, sabendo que a África, né, é o berço da humanidade, que é tão esquecida isso, né? Exato. Quando se fala em África, né? Porque se remete a uma África empobrecida, uma África sem inteligência e muitas coisas, né? Saíram da África e não são ditas, né? Então essa é A nossa raiz. Nossa raiz. É mesmo. Foi um super prazer receber vocês aqui. Já fica o nosso convite para que as pessoas ainda confiram, né? Que a semana, a princípio, segue até sexta e tem uma programação bem interessante. Muito obrigada por terem vindo até aqui à Rádio Cidade em Dia, viu? A gente agradece. Obrigado, nós que agradecemos. Sempre um prazer. Imagina, foi um prazer também receber vocês aqui.